Olá a todos. Deixa eu só fazer esse vídeo curto, rapidinho, que eu tô desde hoje de tarde para fazer. Houve a invasão, houve uma série de coisas, não pude fazer. Além da discussão sobre saúde, etc., se colocou o problema da economia. A economia é apenas dos capitalistas, do lucro, etc. Não, o que é economia? Bom, eu quero que a partir de agora vocês façam uma distinção e ensinem outras pessoas a respeito deste assunto sobre isso. Na terminologia de vocês, que vocês façam uma distinção e saibam, a partir deste vídeo, o básico da diferença entre economia política e economia. O Capital é a crítica da economia política. Para isso nós precisamos voltar no século XIX, que forjou as bases da modernidade. A economia política da qual Marx critica, na qual ele se baseia, é a de Adam Smith e David Ricardo, que consideravam a teoria do valor-trabalho, consideravam as condições sociais da produção, consideravam a produção de um capitalismo que estava já se consolidando através de uma burguesia revolucionária, da burguesia revolucionária. Já consideravam as classes, antes mesmo de Marx. A distribuição dessa riqueza produzida, o papel do Estado, do tesouro, do investimento público, tudo isso já estava lá. Isso forma a economia política, da qual Marx vai criticar. Isso é muito diferente da economia, entre aspas, economia, que se consolida, sobretudo a partir de 1881, num texto, num tratado do Alfred Marshall, inglês, que se chama Princípios de Economia. Já no tempo de Marx, paralelo a ele, já crescia isso. É que vai culminar em 1881. Marx chamava isso de economia vulgar, para vocês verem o tamanho do desprezo de Marx. Por quê? Porque ela desconsidera, primeiro, ela desconsidera a teoria do valor-trabalho, como a economia política de Adam Smith e David Ricardo, e segundo, ela simplesmente abandona todo um estudo sobre as condições sociais da produção. Este tratado do Alfred Marshall é ele que vai formar ainda hoje todas as escolas de economia, universidades de economia privadas, mesmo uma boa parcela das públicas que às vezes só ficam na questão da história, ela vai formar toda essa ideologia dominante. E é o que vocês poderiam chamar de economia realmente burguesa. Então é importantíssimo haver essa distinção e saber que enquanto Marx criticava a economia política, ele simplesmente desprezava essa outra economia, entre aspas. Esta economia que já não fala mais em termos de Adam Smith nem David Ricardo, que dirá de Marx, ela se concentra na distribuição. Sobretudo na distribuição. Agora, vocês podem imaginar uma economia, entre aspas, que não considera as condições sociais da produção, que não considera o tesouro, que não considera a questão nem do Estado, enfim, vocês podem saber o que pode dar, né, uma economia assim. E até hoje, quer dizer, estamos falando do século XIX, estamos falando ainda todos os cursos do Brasil de economia, majoritariamente é dominante isso. E eles formam, e no resto do mundo, eles formam futuros ministros da economia, da fazenda, professores que fazem parte de empresas que vão influir na economia brasileira. Não é nem a economia política de Adam Smith e David Ricardo, da qual Marx critica. Essa que para Marx era desprezível. O que é economia para Marx? Aí já são outros 500 que nós podemos ver num outro momento. Mas Marx é um crítico. Pensem sempre num comunismo crítico. Porque veja, até a economia política de Adam Smith e David Ricardo, diante de uma burguesia revolucionária que acabou, a intenção, o sentimento deles é de que em determinado momento, quando esse sistema capitalista se desenvolvesse, haveria distribuição de riqueza para todos, o Estado teria uma certa racionalidade. Mas não foi assim. A partir, sobretudo, de 1825, de tempos em tempos, o capitalismo se mostra em crise.
quebra metade ou até mais do que a metade dos capitalistas e arrasa com a maioria da população, com os trabalhadores. Onde é que há essa racionalidade que haveria evocada por Adam Smith, David Ricardo? Não há nenhuma racionalidade. Esse é um dos pontos que Marx vai criticar. E ao mesmo tempo, a outra economia, ela é um desastre total. Aí ela é a bruta concentração, a bruta acumulação. Ela é a irracionalidade mesmo, consolidada em termos de princípios. Seria chamada de economia burguesa ou capitalista. É preciso haver essa distinção para a gente começar a fazer uma crítica das duas, de alto nível, e saber o que seria, para começar a entender o que é socialismo e comunismo, do ponto de vista de uma transformação revolucionária do modo econômico, do ponto de vista criticando, do ponto de vista presente e futuro, a partir dessa distinção e da crítica. É isso por enquanto.